Vamos correr agora. Paulo, quando aparece, houve uma divisão, pois ele foi contra as ordens do próprio Cristo, foi contra as ordens de Deus, então houve divisão. Há pessoas que aceitaram Paulo e há pessoas que negaram Paulo. As pessoas que negaram Paulo e as que aceitaram rivalizaram-se, passaram a ser inimigos. Aí todos os que diziam que nós somos seguidores de Cristo já começaram a lutar, começaram a desencadear uma guerra forte. Esta guerra arrastou-se até longos anos, até chegar o ano de 325, quando houve aquele concílio de Niceia, onde neste mesmo concílio foi presidido por um rei chamado Constantino. Lá havia um certo bispo chamado Atanásio. Atanásio representava a crença de Paulo. E havia um certo senhor chamado Ário. Ário tinha alguns conhecimentos, tinha algumas coisas que haviam restado do ensinamento de Jesus Cristo. Escutem bem, eu estou a dizer que haviam esses dois grupos. Portanto, a guerra arrastou-se até chegar o ano 325. Portanto, neste concílio, o maior número, como era de Paulo, então o senhor Ário foi varrido. O senhor Ário foi feito desaparecer. Os livros que ele trazia como justificativa também foram todos eles queimados. Estou a falar de acordo com a história. E venceu a crença de Paulo, venceu a crença do Atanásio. Atanásio, aquele que seguia Paulo, venceu a sua crença. Depois de vencer a crença de Paulo, Atanásio viu, Constantino viu que eu agora tenho apoio e passaram a chamar a esta igreja de Igreja Católica. Foi ali onde nasce a Igreja Católica. Desculpa, não estou para ferir sensibilidades, mas estou para falar a verdade, que é para todos nós podermos analisar. E este é um debate. Depois há de vir pessoa, há de vir os crentes para poderem dizer que, Abdurrahman, você estava a mentir. Portanto, é a partir dali onde nasce a Igreja Católica. Qual é o nome completo da Igreja Católica? O nome completo da Igreja Católica é Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não sei se as pessoas já despertaram atenção. Jesus foi da Palestina. Como é que a igreja que advoga, que segue os mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo, apelida-se por Romana, Igreja Romana? Como é possível? Nós devíamos tentar puxar um pouco a nossa cabeça, que é para podermos chegar a um certo entendimento. Portanto, a Igreja Católica levou o poder até em 1517. Em 1517 nasce uma igreja chamada Igreja Luterana. Este Martinho Lutero, havia algumas coisas que não concordava com a católica. Então ele fez essa luta e disse: não, eu não concordo com a católica. Então em 1517 ele sai da Igreja Católica e funda a sua igreja chamada Igreja Luterana. E em 1521 a igreja firma-se, a igreja fica forte. Agora começa mais uma guerra sangrenta entre os protestantes e a católica, pois os católicos não gostaram desta reivindicação do Martinho Lutero. Isto na Alemanha. A Igreja Luterana nasceu aonde? Na Alemanha. Os protestantes nasceram aonde? Na Alemanha. Não nasceram na Palestina, terra de Jesus Cristo, mas sim nasceram na Alemanha. Vejam lá, a igreja mãe apelida-se como Igreja Romana. Agora temos outra igreja que foi nascer na Alemanha e não na Palestina. Mas eles dizem que nós seguimos a quem? Seguimos a Jesus Cristo. Temos mais uma outra igreja que nasceu em 1534. Essa igreja chama-se Igreja Anglicana. Foi fundada por rei Henrique VIII na Inglaterra. Vejam lá, não é Palestina, é Inglaterra. Fundou a igreja dele chamada Anglicana.
Em 1560 foi fundada a Igreja Presbiteriana por John Knox. Aonde? Na Escócia. Não é Palestina, Escócia. Em 1608 foi fundada a Igreja Batista. Aonde? Na Holanda, por John Smith. Em 1739 foi fundada mais uma igreja chamada Igreja Presbiteriana por John Wesley. Aonde? Na Inglaterra. Em 1830 foi fundada a Igreja Mormon, a igreja conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aonde? Nos Estados Unidos da América. Em 1863 foi fundada a Igreja Adventista. Por quê? Ellen G. White. Aonde? Nos Estados Unidos da América. Vou despachar outras igrejas, mas vou passar agora para 1924. Foi fundada a Igreja Zion CC, Zion Christian Church. Aonde? Na cidade do Limpopo, na África do Sul. Em 1954 foi fundada a Igreja Gutara Jehovah, no Zimbábue, por Amai Shaza. Em 1962 foi fundada a Igreja Deus é Amor, por David Miranda, no Brasil. Em 1977 foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus. Por quem? Edir Macedo, no Brasil. Em 1984 foi fundada a Igreja Maná, por Jorge Tadeu, em Portugal. Em 1998 foi fundada a Igreja Mundial do Poder de Deus. Por quem? Valdemiro. Em 1998 foi fundada a Igreja Mundial do Poder de Deus. Por quê? Valdemiro Santiago. Aonde? No Brasil. Respeitados irmãos, por causa do tempo, o meu irmão já me disse que o meu tempo acabou há muito tempo, né? É o que isso? Não sei se é o que. Tempo acabou há muito tempo. Portanto, o meu irmão já me disse que o meu tempo passou. Eu só queria vos trazer este conhecimento que todos nós já temos, de que as igrejas que hoje existem não são obra de Jesus Cristo, porque meu irmão aqui deixou tudo claro que Jesus Cristo foi um muçulmano e as pessoas pegaram o nome de Cristo para fundarem suas igrejas. Portanto, respeitados irmãos, se nós queremos salvação, se nós clamamos pela salvação, é preciso que olhemos primeiro, aprendamos, estudemos, usemos a nossa alma, perguntemos-nos onde é que nós estávamos ontem, onde é que estamos hoje e para onde é que vamos, que é para podermos seguir os mandamentos de Deus. Hoje, os muçulmanos são considerados como duros na crença, até acabam chamando-nos de satanases por causa do quê? Por causa da nossa dureza nos mandamentos de Allah. Allah disse-nos que tem que cumprir 5 orações por dia. Allah disse-nos para fazer isto, mas a mulher tem que andar coberta. É isto, este mandamento que nós como muçulmanos estamos a cumprir, conotam-nos os inimigos de Allah, os inimigos de Deus, conotam-nos como fundamentalistas, conotam-nos como terroristas, mas na verdade dentro do islamismo não existe terrorismo. Os terroristas se calhar são fanáticos, pois nós apenas estamos a seguir aquilo que é de Allah, porque Allah ordenou que seguíssemos as suas ordens. Pois se as outras religiões quisessem seguir o que Allah prescreveu, seguiriam os mandamentos deixados por Jesus, deixariam de seguir os mandamentos deixados por Paulo. Portanto, hoje não existe ninguém que segue a Jesus senão o Islã, senão os muçulmanos. Portanto, todo aquele que quer seguir a Jesus, todo aquele que quer seguir a Moisés, venha para o Islã. É lá onde ele vai encontrar o caminho da salvação, é lá onde ele vai encontrar o caminho trilhado por Jesus, é lá onde ele vai encontrar os verdadeiros ensinamentos deixados por Jesus Cristo. Respeitados irmãos, por aqui eu termino. Vamos passar agora para uma sessão de debate. Acreditamos nós que vai ser tudo calmo, não é? Ninguém deve estar nervoso, ninguém deve